Em nome de Deus, nosso Pai e Criador, em nome de Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, em nome de toda a espiritualidade que atua nesta seara, guias, protetores, nossos anjos de guarda, nós cumprimentamos a todos os presentes, dizendo-lhes assim: boa noite. Vocês sabiam que abraços, beijos, cumprimentos não se deve economizar, porque um abraço de 30 segundos há uma transmissão tão grande de energia que é possível curar. Então eu vou pedir desculpas e vou repetir o nosso boa noite, porque eu sei que vocês estão inspirados, porque vieram até aqui. Boa noite. Boa noite. Agradecendo inicialmente a casa pelo convite desta noite, nos foi feito por telefone, para falar, conforme falou a irmã, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem depois desejar se aprofundar, é o capítulo 4 do Evangelho. Esse capítulo ele trata sobre reencarnação, ressurreição, os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e são rompidos quando a gente vive egoisticamente, sem amor, ou seja, quando é vivido numa única existência, limites de encarnação e a necessidade de a encarnação. Os judeus antigos, da época de Jesus, achavam que a reencarnação poderia ser chamada de ressurreição. Até porque a história de Jesus diz que depois que sacrificaram-no, ele ressuscita ao terceiro dia. Só que o corpo de Jesus era um corpo especial. Ele tinha esse poder de, depois de ser sacrificado, ressuscitar ao terceiro dia. Mas para nós, seres mortais, a ressurreição não teria como explicar, nem pelas leis químicas, nem pelas leis físicas. Porque como é que você vai ressuscitar um corpo depois que ele é enterrado e apodrece? Como é que você vai ressuscitar um corpo que foi cremado, que virou um montinho de cinzas e foi jogado no mar? Então a doutrina espírita nos explica que o que nós temos é reencarnação. Então vamos esquecer a ressurreição. Aconteciam algumas coisas quando a ciência médica ainda era um pouco menos desenvolvida, de acontecer em algumas famílias da antiguidade mortes aparentes de pessoas que tinham algum tipo de doença. A famosa catalepsia ou letargia são duas coisas. Essas mortes, elas aconteciam, eram mortes aparentes,
elas aconteciam quando a pessoa tinha um ataque e saía do ar e ficava estirada como se estivesse morta, mas não estava. Mas a medicina da época era muito rude, pouco desenvolvida, então para o público leigo a pessoa morreu e eles enterravam. Um tempo depois, quando eles iam tirar o cadáver da sepultura para botar outro, o cidadão que foi enterrado de barriga para cima estava de bruço ou de lado. Significa o quê? Que ele não morreu, ele teve uma catalepsia ou uma letargia. Isso hoje, ninguém se preocupe, não acontece mais, porque a medicina está tão avançada que hoje eles têm como detectar se a criatura desencarnou ou não. Mas vamos supor que a gente esteja lá no interior, lá no meio do mato, e acontece alguém desencarnar de repente. Como é que a gente pode ter certeza se ela desencarnou ou não? Pega uma vela, a chama de uma vela, coloca no nariz da pessoa. Se a chama mexer, a pessoa não morreu ainda. Se a chama não mexer, é sinal que não tem mais respiração, não tem mais ar. Então, é uma coisa muito rude, mas ninguém está a escape de um dia estar numa ilha onde a embarcação deu problema e você não consegue sair dali. Mas não vai acontecer. Vamos deixar tudo na mão de Deus. Então, para nós espíritas, reencarnação é o que acontece para todos nós. E aí, a segunda questão diz assim: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação? Sim, muito fortalecidos. Mas são rompidos quando há unicidade de existência. O que significa isso? Todas as vezes que nós vamos reencarnar, há uma programação no plano espiritual. Programação dos espíritos que são encarregados desse setor da família, e nós que vamos reencarnar, homem, mulher, e os espíritos que virão como filhos. Tudo é conversado, combinado, projetado, programado no plano espiritual. Nada é aleatório, nada é de qualquer maneira. Então, quem quiser estudar mais sobre esse tema, que é muito bonito, nós temos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que traz tudo sobre como é que se processa a reencarnação de uma criança, de um espírito que vai habitar um corpo. Como é que é feito esse corpo? Como é que é projetado? Como é que é programado? Tudo nos mínimos detalhes. Então, quando as famílias se unem pelo amor, o sentimento maior que é o amor, quando elas se unem pelo amor, há uma perpetuação, ou seja, elas continuam unidas no plano espiritual ao desencarnar. Em contrapartida, quando as uniões aqui embaixo na Terra são feitas por interesse financeiro, interesses de juntar as famílias para aumentar o patrimônio, ou por causa de castas, de nomes, sobrenomes, ou pela beleza física. Quando acontece isso, essas uniões, como antigamente os pais escolhiam o marido das filhas, os reis, os príncipes, as princesas, eram tudo escolhido pelos interesseiros
acaba no túmulo, não dá prosseguimento, porque não há o enlace do amor naquela relação. O amor é uma coisa poderosíssima. Tanto é assim que a 10ª lei de Deus, as 10 leis naturais, que estão no Livro dos Espíritos, na questão 614, até a questão 892, e são 10 leis naturais, 10 leis de Deus, as leis que dizem o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, o que nós devemos fazer e não devemos fazer. E nós só seremos infelizes se nós afastarmos-nos ou transgredirmos essas leis. É a lei de adoração, é a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da liberdade, a lei da igualdade, a lei da sociedade, do progresso, do trabalho, da reencarnação e justiça, amor e caridade. Essa última é a mais importante de todas. Por quê? Porque traz no seu íntimo pinceladas das outras leis. E notem, os senhores e as senhoras, irmãos e irmãs, o fato importante: o amor foi colocado no meio da justiça e no meio da caridade. Significando o quê? Que ninguém ama se não for justo, não tem valor. E ninguém faz caridade se não tiver amor, porque a caridade é o amor em ação. Então as coisas foram feitas de modo a que tenham lógica, a que tenham fundamento. Não adianta nós fazermos uma caridade fria, egoísta, para ter o nome no jornal, sem amor. Não tem valor. Também não adianta querer amar e fazer injustiça. Não tem valor. Então tudo tem a sua lógica. Tudo está no seu devido lugar. Então, é muito importante que nós observemos, que nós tenhamos em mente, estudemos pelo menos essas leis, porque elas são fundamentais para o nosso progresso, para a nossa evolução. E nós estamos aqui para isso, para evoluir, para progredir. Então, repetindo, reencarnação, sim. Ressurreição não é para nós, não é do nosso tempo. Laços de família, sim, fortalecidos pelo amor. Unicidade de existência, relacionamento egoísta, não tem valor para nós. Uma pergunta que foi feita também: se há limites de encarnação. Quantas vezes nós vamos reencarnar? Ora, não há limite para a reencarnação. E quem respondeu isso foi São Luís, em Paris, no ano de 1859. Ele disse o seguinte: quanto mais superior é o planeta que nós habitarmos, tanto mais sutil será o nosso corpo. Ao ponto de, depois de tantas vezes a gente reencarnar, vamos chegar um dia
que o nosso corpo físico vai ficar bem próximo do nosso espírito. Mas isso vai demandar algum tempo. Por quê? Porque hoje nós nos encontramos ainda num planeta de provas. Muito bem. Se nós nos encontramos num planeta de provas, nós recém viemos de um planeta de primitivo, mais atrasado do que o nosso. E aí ainda nós vamos ter que merecer habitar um planeta de regeneração, que a Terra está se transformando para melhor. Já começou. A Terra está se transformando. E você sabe qual é a data que vai começar essa transformação? 2057, segundo Divaldo Franco, segundo Haroldo Dutra Dias, grandes oradores. 2057 é a data limite para começar o planeta a se transformar em regeneração, aonde não se praticará a maldade, aonde habitarão aqueles de bom coração, ainda inferiores, ainda, digamos assim, entre aspas, pecadores, mas já de boa intenção em melhorar-se. Porque esses que não querem se melhorar não vão habitar mais o planeta Terra. Vão ser convidados compulsoriamente a ir a planetas inferiores. Como aconteceu conosco, que viemos do planeta de Capela, da estrela de Capela. Nós somos capelinos. E aí eles vieram porque eram muito inteligentes, mas não tinham moral. Vieram adquirir moral nesse planeta e já retornaram aos seus países, às suas estrelas de origem. Os egípcios, os indianos já voltaram, os africanos já voltaram. Quem ficou no planeta Terra? Nós. Quem somos nós? Arianos. Nós somos arianos. Aquilo que o seu Hitler queria fazer, uma raça pura, e não conseguiu, graças a Deus. O Hitler queria todo mundo loiro de olho azul, todos. Não conseguiu, ainda bem, porque está tão bonito assim, moreno, loiro, ruivo, jambo, raça negra, está tão bom assim, japonês, chinês. Então, 2057, quando começará a nova era, começará e poderá durar 1000 anos. 1000 anos. Eu tenho uma palestra sobre isso, viu? Muito interessante. 50 minutos. Então, é importante que nós entendamos quantas vezes vamos reencarnar. Não importa. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias. E tem um detalhe: cada vez que nós reencarnarmos, teremos uma missão específica. E para cada missão específica, teremos um corpo inerente àquela missão. O corpo é feito, projetado, como eu disse, no plano espiritual. E aí, a pessoa vai ter o corpo de acordo com a sua necessidade de evolução. Porque aqui a gente ainda tem provas, expiações e missões. Por isso, a doutrina espírita nos convida a que cada um de nós
procure fazer o melhor daquilo que tem que ser feito. Se nós temos tarefas para fazer, que façamos a melhor tarefa, que sejamos o melhor, que façamos a diferença. É para o nosso bem, além de ser para o bem dos outros, porque a gente faz para os outros, no fundo, a consequência é para nós mesmos. E o último item pergunta se há necessidade realmente de reencarnar. Claro que há. Há porque foi o próprio Jesus que disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino está muito além e nós podemos chegar lá. Porque Jesus deixou muito claro certas coisas maravilhosas. Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu fiz e muito mais. O reino de Deus está dentro de cada um. Como assim? O reino de Deus é a paz que nós viemos buscar aqui, nesta casa, dentro do nosso coração. Nós não queremos paz, nós não queremos harmonia, nós não queremos tranquilidade, nós não queremos proteção, saúde, segurança. Isso é uma conquista. Isso não cai do céu assim. A gente conquista. Então a primeira coisa para ter a paz no interior é nos conhecermos. Como é que a gente se conhece? Livro dos Espíritos, questão 919. 919. Está lá. A resposta da pergunta de Allan Kardec respostada, se é que essa palavra existe, por Santo Agostinho. Santo Agostinho respondeu a pergunta de Kardec: o que eu faço para me melhorar, para ser melhor? Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou fazer isso, conhecer a mim mesmo? Faça como eu fazia quando estava encarnado. E aí ele dá uma receita, 2 páginas. E agora vem um feriado, 1º de maio, um dia bom para estudar isso aí. Um dia ótimo para estudar isso aí. Porque a gente não quer ser feliz, nós não queremos ser tranquilos, ter paz interior. Conhece-te a ti mesmo. Depois que você se conhecer, você vai procurar se melhorar através da reforma íntima. Fazer corretamente aquilo que está sendo feito mal feito, que pode ser melhorado. Você sai do teatro, sai do cinema, sai do shopping com a esposa, e você entra no carro e deixa a esposa entrar depois, abrir a porta. Por que você não vai abrir a porta para ela? Isso é gentileza, isso é cavalheirismo, isso é educação. Ela vai se sentir lisonjeada? Vai se sentir valorizada? Vai. Mas como você nunca fez, tem que tomar cuidado. Porque na primeira vez que você fizer essa gentileza para ela, ela vai dizer assim: o que é que estás querendo, hein? O que é que tu aprontaste para mim, hein? Ela vai ficar desconfiada, que você nunca foi gentil. O dia que vai ser, desconfia. Nunca leva uma flor para a esposa. O dia que leva, ela pergunta: andasse aprontando, né? É a vida. Então, faça bem feito aquilo que causa alegria e prazer aos outros, porque é dessa maneira que você se torna feliz. Não é fazer a sua felicidade, é fazer a felicidade dos outros de modo que as consequências vão refletir em si mesmo.
É uma coisa normal, uma coisa lógica. Quem não gosta de receber um agradecimento, um elogio? Então, depois de se conhecer e depois de lutar para se reformar intimamente, aí nós precisamos da terceira coisa, super importante. Nós somos criaturas que temos desejos, temos inteligência, somos criativos, não é assim? Mas se nós não tivermos uma coisa, nada disso vai funcionar. A coisa mais importante, segundo Emmanuel, em todo ser humano que quer se conhecer e se melhorar, chama-se vontade. Sem vontade não se chega a lugar nenhum. Eu conheci uma pessoa que a esposa dele dizia assim: seu Garcia, o João, ele vai dormir que nem um príncipe, mas quando ele acorda é um plebeu. Como assim? Explique. É que o João, à noite, quando a gente está querendo dormir, a gente conversa e ele fala que amanhã ele vai levantar cedo, vai fazer a barba, tomar banho, colocar a melhor roupa que ele tem, tomar um café e sair em busca de um trabalho. Um trabalho. Qualquer trabalho honesto é honrado. Vai procurar o que está na moda hoje. Vai vender trimania. Isso é o que ela me disse. E aí, Maria? Pois é, seu Garcia. Aí no outro dia, o João dormiu como um príncipe, cheio de ideias, cheio de desejos, mas no outro dia nem levantou. Do jeito que ele levantou, está de pijama, e de pijama está vendo televisão. E não saiu para lugar nenhum, não fez nada. Por quê? Faltou a vontade. Faltou a vontade de executar o desejo, a ideia. Agora, isso serve para algumas pessoas que estão conosco. Nada sem vontade não vai acontecer. Se nós não formos sinceros e honestos conosco mesmo e dizer o que é que eu estou fazendo que anda magoando pessoas, o que é que eu estou fazendo que está desagradando pessoas, não vou fazer mais. Mas eu tenho dificuldade, não importa, lute. Lute, porque o beneficiário somos nós mesmos. Lute, tenha vontade de se reformar intimamente e você vai adquirir o reino de Deus dentro do seu coração, que é a paz interior. E eu pergunto a vocês: existe coisa mais importante na vida, na nossa vida, do que a gente ter paz? Não é isso que nós pedimos nas nossas orações? Quando nós rezamos o Pai Nosso, e nós dissemos assim: vinde a mim o vosso reino, seja feita a sua vontade, e não a nossa. Então, vamos ser coerentes e honestos conosco mesmo. Vamos praticar aquilo que está ao nosso alcance para o nosso benefício. Porque quando Jesus fez um convite maravilhoso, quando ele falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos, que estáis com problema,
e eu vos aliviarei. Jesus não prometeu que curava, ele prometeu que aliviava. A cura só depende de nós. O alívio, ele ajuda a quem quer se ajudar. Porque também, se a gente não quiser ser ajudado, não vai acontecer nada. Se ficar em volta de uma mesa ao meio-dia esperando que caia a comida do céu, não vai cair. Se o telhado estiver furado, vai cair chuva, mas comida não vai cair. Porque nós temos que ir à luta. Para isso nós temos o nosso corpo, graças a Deus, perfeito, inteligência perfeita, para poder ter a nossa própria subsistência. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. Que é isso? Os meus ensinamentos. Jesus só quer que a gente pratique os ensinamentos que ele disse quando passou pela terra, que os evangelistas registraram, os 4 evangelistas registraram. Só. Mas se ninguém quiser ler as 5 obras básicas, leia pelo menos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais importante de Jesus. Está no YouTube, de graça. É só baixar, imprimir ou salvar. Ali, cada frase que tem ali é uma pérola, é uma maravilha. Quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. O que ele está dizendo para nós? Que nós temos a responsabilidade de dar sabor à vida dos outros. Porque o sal dá sabor. E uma comida sem sal não tem valor. É horrível. Pergunte para as pessoas que têm pressão alta, assim que nem que eu. É horrível comer sem sal. E eu estou desafiando, estou comendo com sal. Sal do Himalaia, pastor. Não muito, moderado. Então assim, vós sois o sal da terra, vós estáis aqui para dar sabor à vida dos outros. Uma esposa dá sabor à vida do marido, o marido dá sabor à vida da esposa, o casal dá sabor à vida dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, por aí vai. Vós sois a luz do mundo. Olha só, que coisa maravilhosa Jesus falar que nós somos a luz do mundo. E a luz serve para quê? Iluminar. Iluminar o quê? Consciências, ambientes. E nós somos isso. Nós temos esse potencial, só falta aplicar. Veja que coisa, o que eles esperam de nós? O jugo de Jesus, o fardo de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Disse mais, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso. O convite está aí. Sabe quando é que foi feito esse convite? Faz 2018 anos. Mas parece que foi hoje à tarde. De tão atual. Se nós fizermos isso, estaremos semeando dentro do nosso coração o reino de Deus, o reino da paz, o reino da alegria, do bom humor, da harmonia. O espírita consciente sorri. O espírita consciente tolera, tem paciência, tem tolerância, tem fraternidade,
porque tudo está na mão deles. Deles quem? De Jesus, sua equipe, que é o governador do planeta Terra, e Ismael, que é o governador do Brasil, espiritualmente falando. Então, continuemos nós a fazer a nossa parte, a parte que nos cabe aqui, e deixa que essas coisas que vêm acontecendo aí no final dos tempos, digamos assim, da reforma, da transformação, está tudo sob controle. Esse povo que está aí fazendo ainda maldade, eles estão tendo a última chance. Eles têm de 2018 a 2057 para se regenerar e receber aquele título: os últimos serão os primeiros na criação. Se não quiserem, nós não podemos fazer nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Finalizando, que eu recebi 40 minutos para falar, faltam 5. O tempo aqui é contado. O que é que objetiva então a reencarnação? A execução dos propósitos de Deus para nós. Tudo aquilo que Deus destinou para nós, nós fazemos através da reencarnação. Objetivo: o desenvolvimento da inteligência do ser humano. É isso também. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é soberanamente bom e justo, e é nosso Pai, é nosso Criador. E aí, Ele nos criou e nos dotou do índice zero até nós chegarmos um dia a ser o Espírito puro. Nos deu o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações, a mesma liberdade de ação, mas escreveu as suas leis dentro de nós. Portanto, nós vamos colher tudo aquilo que nós semearmos. Não é diferente. Portanto, é muito inteligente que nós saibamos escolher a semente para poder ter uma colheita agradável, alegre, feliz, de flores perfumadas. E aí, a questão 132 do Livro dos Espíritos pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação? Chegar o espírito à perfeição. Mas para que isso aconteça, todos teremos que passar por todas as provas da vida, todas as vicissitudes, todos os problemas da vida, todas as experiências. Portanto, quantas reencarnações nós já tivemos? Um monte. Quantas nós teremos ainda? Mais um monte. É assim que funciona. Mas Deus espera que cada um de nós colabore com Ele. Olha a frase que eu estou usando: colabore com Ele no desenvolvimento do planeta. O que é isso? Deus espera que cada um de nós faça a parte que nos cabe. Ele nos deu a água, mas Ele não deu as hidrelétricas. Se nós quisermos ter luz, freezer, geladeira, internet, temos que ter energia elétrica, ou eólica do vento, ou térmica.
do carvão, ou atômica, do átomo. Mas temos que ter energia, e isso é problema nosso. Nós temos que trabalhar para isso. Por isso existe uma Itaipu, feita pelo ser humano. Mas quem foi que deu as águas? Deus. Quem represou? O ser humano. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de cada um de nós. Ajudem-me a desenvolver o planeta que vocês habitam, que é para o bem de vocês mesmos. Ninguém está botando luz aqui para Deus, a luz é para nós. O mesmo acontece com o alimento. Os campos Deus deu, mas Ele não criou e não cria frango, porco, gado, leite, derivados de leite. Ele não cria, Ele não tira, Ele não confecciona. Ele deu os campos, o resto é com vocês. Desenvolva a genética, desenvolva os trabalhos e faça com que a raça humana possa se alimentar bem, dignamente, com saúde, usando bem aquilo que eu dei a vocês, as terras. E o homem entendeu isso tão bem que hoje eu pensei que eu ia desencarnar e não ia conhecer, mas já existe ovo sem colesterol. Isso é muito bom. Já existe porco light. Ótimo. Desenvolvimento da ciência. Para quê? Para Deus? Não, para nós, que precisamos disso. Meus irmãos, irmãs, mais uma vez eu agradeço a casa pelo convite e agradeço a plateia pela paciência. Ninguém dormiu, ninguém cochilou. Que bom. Boa noite e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.